Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O dia em que ele quis humilhá-la, sem saber com quem estava lidando. E manhã ensolarada de segunda-feira nas movimentadas ruas do centro da cidade Carlota, Carolina do Norte, Raquel Coleman caminhava com passo controlado em direção ao tribunal. O ar ainda estava fresco, a primeira luz filtrando-se através dos prédios de vidro e aço. Homens de terno atravessavam os cruzamentos, verificando seus celulares, mulheres ajustavam suas bolsas às pressas, mas Raquel não parecia nem apressada nem distraída. Ela se movia com aquela serenidade que impõe respeito, sem exigir isso. Filhoterno cinza pérola, perfeitamente ajustado, enfatizava sua estatura esguia. Ela usava saltos sóbrios, em bolsa de couro preta batia suavemente contra sua coxa a cada passo. Seu cabelo, preso em um coque elegante, traía ambos rigor e o cuidado. Os óculos no nariz não escondiam seus olhos, olhos calmos, mas penetrantes, acostumado a observar, analisar, julgar. Ela passou pelas grandes colunas do tribunal, ao longo da barreira de metal do estacionamento reservado para pessoal judicial, e foi aí que a história saiu dos trilhos. Oficial Travis Beckett, um homem branco na casa dos 40, com um boné de abas baixas, óculos escuros e um colete à prova de balas ligeiramente desabotoado, encostava-se casualmente em sua viatura, mascava chiclete lentamente, observava as pessoas passarem com o ar de quem já vira muitos rostos e poucas almas. Quando seus olhos pousaram em Raquel, seu olhar mudou sutilmente. Ele endireitou as costas, desceu do carro e caminhou para a frente. Como um cão farejando algo que não entende, mas não gosta. Ele interceptou Raquel com um gesto brusco, estendendo a mão em sua direção sem nem mesmo cumprimentá-la. Ei, senhora! Aonde a senhora está indo? Raquel parou. Ela conhecia aquele tom. Ela o ouvia desde os 13 anos, em lojas, em aeroportos, às vezes até nos corredores da faculdade. Aquele tom era, aquela que se recusou a acreditar que uma mulher negra pudesse andar com dignidade sem ter algo a provar. Ela olhou para ele calmamente, sem levantar a voz. Vou ao tribunal. Eu trabalho aqui. O policial ergueu uma sobrancelha, ligeiramente incomodado com a resposta direta, porém respeitosa. Estreitou os olhos, olhou ao redor e então voltou a atenção para ela com uma desconfiança mal disfarçada. E isso é para me convencer? Mostre-me um documento de identidade. Raquel não disse nada. Nem um suspiro. Ela abriu delicadamente sua bolsa, tirou seu cartão profissional, que ela estendeu com lentidão controlada. Ele agarrou-a de repente, sem nem mesmo um obrigado. Seus olhos percorreram o cartão. Ele leu em voz alta em tom sarcástico. Raquel Coleman. Assistente jurídica? Ele fez uma pausa e acrescentou com uma risada. MMH. Isso ainda precisa ser verificado. Raquel o encarou sem pestanejar. Um silêncio tenso se instalou. Naquele momento ela poderia ter falado. Poderia ter dito a ele. Leia melhor. Não é assistente. É juiz. Juiz federal. Mas ela não o fez. Não porque estivesse com medo, mas porque ela sabia que ele cairia de um lugar ainda mais alto. Então, com uma gentileza quase provocativa, ela perguntou. Obrigado, policial. Posso passar agora? Ele devolveu o cartão bruscamente, sem uma palavra de desculpas, e foi embora, lançando um último olhar de desdém ou incerteza. Raquel guardou o cartão e continuou andando sem olhar para trás. Entrou no prédio. As pesadas portas de vidro se fecharam atrás dela. Sozinha no elevador de mármore cinza, apertou o botão do andar. O espelho à sua frente refletia uma imagem digna, mas por trás de seus olhos, um pensamento persistente brilhava. Ela suspirou. Sem raiva. Sem lágrimas. Só isso. Cansaço silencioso. A de mulheres negras bem-sucedidas apesar do sistema, e não graça para ele. E no entanto algo no ar parecia diferente. Ela sentiu isso. Desta vez, a humilhação não iria se dissipar na vida cotidiana. Desta vez não ia deixar passar. Raquel não tinha crescido nos bairros de luxo com gramados impecavelmente aparados, onde as crianças recebem tablets antes de aprenderem a ler. Ela simplesmente dura num bairro operário, onde o fim do mês era negociado com vale alimentação, e onde o som das sirenes era mais frequente que o dos cortadores de grama. A mãe dele, Anita Coleman, enfermeira noturna em um hospital subfinanciado, chegava em casa exausta todas as manhãs, com o rosto contraído, mas o sorriso intacto. Seu pai, Marcus Coleman, um mecânico em uma pequena oficina familiar, chegava em casa com as mãos sujas de óleo, mas com o coração cheio de orgulho quando sua filha trazia um caderno perfeito. Desde muito cedo, Raquel demonstrou uma inteligência aguçada e curiosidade insaciável. Ela lia jornais aos 10 anos.
Corrigia erros de ortografia em folhetos de supermercados e passava horas assistindo a debates jurídicos na televisão pública enquanto outras crianças brincavam lá fora. Não foi a sorte que a levou à faculdade de Direito de Harvard, mas uma vontade crua, até mesmo implacável. Ela acumulara trabalhos diversos, garçonete, tutora, assistente de biblioteca, para pagar o que as bolsas não cobriam. Enfrentará os olhares condescendentes de alunos mais ricos, os comentários velados de professores que a confundiam com diversidade útil, os silêncios constrangedores quando falava sobre seu bairro. Mas ela resistiu. Ela teve um sucesso brilhante. Nos anos seguintes, Raquel trabalhou como procurador adjunto, então consultor jurídico, antes de ser nomeado juiz federal aos 36 anos. Uma das mais jovens do país e a primeira mulher negra a servir nesta jurisdição estadual. E, no entanto, apesar de tudo isso, ela sabia de novo esse visual. Esse considere sutil, que mesmo pessoas educadas não conseguem esconder, aquela de surpresa misturada com descrença, quando ela entrou em um tribunal de vestido preto. Aquele olhar que parecia dizer, você é o juiz? Sério? Mas Raquel não fez mais disso uma luta pessoal. Ela vestiu sua jornada como uma armadura. Não para se defender, mas para abrir caminho para os outros. Ela representava o invisível, o subestimado, o apagado. E ela não recuou de nada. 2 semanas após o incidente no estacionamento, a história tomou um rumo cruel do destino. Oficial Travis Beckett, o mesmo policial que queria matá-la, foi chamado para um caso explosivo, uma ação coletiva contra a polícia de Charlotte. Acusada de práticas discriminatórias sistêmicas, os casos se acumulavam. Intervenções forçadas injustificadas, discriminação racial, uso desproporcional da força. Travis estava entre os policiais repetidamente citados. Naquele dia ele chegou autoconfiante, queixo erguido, ombros estufados. Ele brincava no corredor com outros policiais chamados um bando de autores frustrados. Um juiz vai analisar isso, e estaremos em casa antes do almoço. Ele ainda não sabia. Quando entrou no tribunal, o ambiente era sóbrio e solene. Os advogados já estavam posicionados, os autores sentados. Ele caminhou lentamente até o banco das testemunhas, sentou-se e recostou-se na cadeira como se fosse um interrogatório de rotina. Mas então, a porta lateral aberta. Raquel Coleman fez sua entrada com um vestido preto perfeitamente passado com gola branca. Ela ostentava o selo da corte no peito e carregava uma lima na mão. Seu porte era ereto, equilibrado e soberano. E silêncio congelador varreu a sala. Travis Beckett sentiu o estômago apertar. Ele a reconheceu imediatamente. E pela primeira vez em muito tempo, ele perdeu o controle de suas feições. Seus dedos apertaram a borda do banco. Ele olhou para os colegas, mas nenhum deles disse uma palavra. Um oficial de justiça anunciou em voz clara. Audiência número 247B. Ação coletiva contra a Unidade Central da Polícia de Charlotte. Juíza-presidente, senhora Raquel Coleman. O nome soou como um toque de finados. Raquel sentou-se em silêncio. Ela olhou para cima e encontrou os olhos de Beckett. Seu olhar era calmo, mas afiado. Sem ódio, sem vingança. Apenas esta autoridade que nada nem ninguém poderia desafiar. Ele queria humilhá-lo. Ele zombou dela. E agora ele teria que responder a ela. O tribunal estava tão tenso quanto uma corda de violino. Um por um, os testemunhas desfilaram até o bar, homens, mulheres, até adolescentes. Todos negros. Todos carregando o mesmo trauma. Um jovem contou como, aos 17 anos, foi algemado na rua por andar muito devagar perto de uma loja. Uma mãe descreveu ter sido parada violentamente na frente dos filhos porque seu veículo parecia novo demais para o meu bairro. Um veterano afro-americano contou ter sido derrubado no chão após tentar explicar educadamente que era parcialmente surdo. Rostos se sucediam. Lágrimas. Silêncios. Olhares desconfiados. E então houve evidência. Vídeos de celular, clipes de câmeras de vigilância. Vozes gravadas. Rostos contorcidos de raiva, insultos murmurados porém distintos. E repetidamente em uma sequência ou outra, oficial Beckett visivelmente em ação. O nome dele surgiu repetidamente. Travis, sentado no banco das testemunhas, não estava mais brincando. Ele estava suando. Seu pescoço estava vermelho. Seu advogado rabiscava nervosamente em seu caderno. O promotor, no entanto, permaneceu impassível, contente em deixar os fatos falarem. Então o porteiro deu um passo à frente em direção ao centro da sala. O juiz Coleman deseja testemunhar. E murmúrio andou pela sala. Raquel, que permanecerá em sua cadeira de juiz até então, levantou-se. Calmamente. Colocou seu vestido preto no encosto, revelando uma roupa simples mas impecável.
Ela se juntou ao banco das testemunhas. Não como magistrada, mas como cidadã, como mulher, como vítima. A escrivã administrou o juramento. Ela levantou a mão e subiu ao banco das testemunhas. Houve silêncio total. Era possível ouvir um alfinete cair. Ela inalou, lentamente. Estou diante de vocês hoje não para julgar, mas para testemunhar. Ela relatou o incidente. O estacionamento. O olhar desconfiado de Beckett. O tom autoritário. O gesto abrupto. O documento de identidade arrancado como se tivesse sido roubado. O jeito como ele a chamou de senhora, como se estivesse dizendo suspeita. Sua voz permaneceu calma. Cada palavra era medida, calibrada, precisa. Ela não estava gritando. Ela não precisava. Não apresentei queixa naquele dia. Não porque não fosse grave, mas porque queria que fosse julgado à luz do dia. Perante a lei. Perante todos vocês. Ela fez uma pausa. Então, lentamente virou a cabeça na direção de Beckett. Seus olhares se encontraram. Ele desviou o olhar. O advogado de defesa levantou-se imediatamente, ligeiramente agitado. Objeção, meritíssimo. Senhora Coleman, com todo respeito, esta verificação pareceu ser um simples mal-entendido, um protocolo que pode ser rígido, mas necessário para a segurança de todos. Raquel não piscou. Ela levantou a mão ligeiramente. Não para cortar, mas para lembrar a todos que ela tinha o direito de resposta. Deixe-me dizer uma coisa, mestre. O que se chama de mal-entendido nesses contextos nunca é um incidente isolado. É uma repetição, uma espiral. O acúmulo desses mal-entendidos cria um sistema. E é esse sistema que viemos julgar hoje. Ela então olhou para os jurados, um por um. Ela não estava implorando. Ela estava expondo. Ela apresentou a verdade como um fato cru e indiscutível. O que vivi naquela manhã é apenas um reflexo em um espelho quebrado. Um caco entre milhares. Não sou o mais digno de pena. Sou um juiz. Tenho uma voz, uma plataforma. Mas se até eu, de terno e com minha carteira profissional, sou tratado como uma fraude, imagine o que aqueles que não têm poder estão passando. Ninguém ousou se mexer. Até o escrivão que normalmente digitava discretamente congelou. No banco dos réus, Beckett olhou para baixo. Seu advogado, desta vez, não conseguia mais encontrar um argumento. Raquel termina. Este não é um caso contra um homem. É um caso contra uma máquina. Uma cultura de abuso normalizada. E temos o dever de acabar com isso. Aqui, agora. Ela se levantou e retornou calmamente ao seu assento de juíza. A sala, ainda silenciosa, parecia ter mudado a atmosfera. Alguma coisa tinha acabado de cair. Uma máscara. Um sistema. Um mito. E Travis Beckett, ele acabará de perceber que seu uniforme não o protegia mais. Que aquela mulher que ele havia desprezado em um estacionamento tinha acabado de destruir toda a arrogância do seu mundo em poucas frases. Algumas semanas depois, o veredito foi proferido. O tribunal estava lotado. Jornalistas, advogados, famílias e ativistas dos direitos civis aguardavam em silêncio tenso. Lá fora, na escadaria do tribunal de Charlotte, uma multidão se formava com cartazes nas mãos, os olhos grudados nos telões gigantes que transmitiam o veredito ao vivo. O presidente do júri leu as conclusões com voz firme e sem hesitação. Consideramos o policial Travis Beckett culpado de repetido abuso de poder, comportamento discriminatório injustificado e violação dos direitos constitucionais dos cidadãos. O choque foi imediato. Não surpresa, mas de emoção. Algumas lágrimas rolaram da plateia. Suspiros de alívio. Num canto, um velho negro ergueu o punho em silêncio. Ele oficial Beckett era revogado permanentemente da polícia. Sem possibilidade de reintegração. Seu processo foi arquivado no Arquivo Nacional como exemplo de uma grave violação da ética do serviço público. Mas o tribunal foi além. Sob o impulso do testemunho, e em particular do da juíza Raquel Coleman, o tribunal recomendou reformas estruturais. Item: revisão completa do protocolo de controle de identidade, para evitar os desvios faciais. A criação de um comitê de cidadãos independentes com poderes reais de investigação, para examinar abusos policiais. A criação obrigatória de um programa de treinamento sobre preconceito racial e direitos civis, tem siga cada ano por todos os agentes, sem exceção. Um banco de dados público intervenções polícia, à disposição de todos os cidadãos, para garantir a transparência das ações policiais. Charlotte, esta cidade de médio porte no sul dos Estados Unidos, tornou-se um modelo nacional de reforma. Quanto a Raquel, o país inteiro virou-se para ela. Chegaram cartas de todos os cantos dos Estados Unidos, jovens estudantes de direito, mães solteiras, ex-policiais, professores, sobreviventes de injustiças.
Todos escreveram para dizer a mesma coisa: obrigada. Você colocou em palavras o que vivenciamos todos os dias. Você teve a coragem que esperávamos, mas não ousávamos acreditar. Ela foi convidada para palestras em Washington, Harvard e até mesmo na ONU. Mas se recusou a ser chamada de estrela ou heroína. Ela sempre respondia com voz humilde: não falei para ser aplaudido. Falei porque o silêncio me pesava demais. Ela se tornou uma símbolo, sim, mas não orgulho. Resiliência. Dignidade sob ataque. Um ano depois, o Senado dos Estados Unidos confirmou sua nomeação para o Tribunal Federal de Apelações. Um evento histórico. Raquel Coleman se tornou uma das poucas mulheres negras para participar deste tribunal superior, chamado a julgar os casos mais delicados do país. O dia de seu discurso inaugural, o grande salão estava lotado. Vestes pretas na primeira fila. Juízes, autoridades eleitas, jornalistas. Mas também, no fundo da sala, rostos que ela jamais esquecera, sua mãe, agora aposentada, sentada ereta com os olhos brilhando, velhos amigos de seu bairro em Durham, e uma fileira de jovens mulheres negras, estudantes de direito, impávidos. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros sorriram silenciosamente. Todos olharam para Rachel enquanto olhamos para uma montanha que sonhamos escalar um dia. Raquel subiu ao pódio. Ela respirou fundo e disse em voz clara: e muitas vezes me disseram que eu deveria ser mais discreta, que eu não deveria causar problemas, que era melhor me misturar, me adaptar e conquistar meu lugar discretamente. Ela fez uma pausa. Mas eu nunca roubei o meu lugar, também não implorei por ele. Eu o construí. Através de noites sem dormir, lágrimas reprimidas e arquivos escritos em duplicata enquanto outros duvidavam que eu estivesse no meu lugar. Então ela olhou ao redor da sala. E agora que estou aqui, não vou fechar a porta. Estou estendendo a mão a todos aqueles que caminham atrás de mim. Aqueles que são ignorados, que são menosprezados, cuja legitimidade é questionada mesmo quando têm as chaves. Um arrepio percorreu a plateia. E por um momento não houve juízes, nem classe social, nem cor de pele. Apenas a força de uma verdade que finalmente encontrou sua voz.